Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui todos nós juntos, procurando aprender um pouquinho mais sobre esta doutrina, os ensinamentos de Jesus. Espero que neste momento você em casa procure se desligar de todos os problemas, tudo o que estava fazendo até o momento, e vamos juntos neste momento de prece e em seguida a palestra aprender e receber do alto todo o tratamento da noite de hoje. Hoje conosco Felipe Augusto de Lima, representando a USE de Santo André, e o tema Entendendo a Caridade. A frase que nós trabalhamos esta semana: o mais importante não é a religião adotada, mas o comportamento nela assumido. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: busque a paz e siga. Pedro, busque a paz e siga. Pedro. A lição que caiu para nós do Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-los. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Vamos fazer nossa prece. Convidando a todos neste momento, vamos nos unir em pensamento ao nosso Mestre amado Jesus e ao nosso Pai Criador. Agradecendo, Deus Pai, mais uma vez, por um dia feliz de trabalho material, espiritual, onde todos nós produzimos, aprendemos uns com os outros, alguns dentro do lar, ouvindo algumas palavras de outros familiares, ou de tudo aquilo que chega a cada um neste momento através das lives. Tudo para a nossa ajuda, para o nosso crescimento espiritual. Mestre Jesus, neste momento de prece, tenho a certeza de que muitos irmãos encontram-se com seus corações dilacerados, com seus medos, com as suas angústias, com as suas dificuldades,
eu vos peço, Mestre Jesus, que neste momento as tuas mãos, as mãos de teus mensageiros, os anjos dos céus, possam chegar até o lar deste familiar, deste amigo que se encontra em ligação conosco, até o nosso lar, onde os nossos familiares se encontram, cada um vivenciando uma situação, um problema, uma dificuldade. Pedimos, Mestre Jesus, que as tuas mãos e destes teus mensageiros possam retirar estas dores que habitam cada coração. Claro que nós sabemos de que tudo tem um tempo, entendimento e a necessidade, mas te pedimos, Mestre Jesus, assim como nos trouxe hoje na leitura do Evangelho, que vem trazer a cada um de nós a cura que necessitamos. Meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, procure agora, neste instante, ter fé, acreditar naqueles que te acompanham neste momento, para que estes irmãos que aí se encontram, no seu lar, à sua volta, possam trazer aqueles irmãos menos esclarecidos para este pronto socorro, seara das fraternidades. Através do seu pensamento, do seu sentimento, através das tuas palavras, fale, determine, entregue estes irmãos menos esclarecidos a estes irmãos para que sejam encaminhados. Talvez alguns familiares, com a vontade de querer servir, ajudar, diante da sua situação, muitos ainda não sabem que é melhor que venham a este ambiente, que recebam todo o tratamento e que outros espíritos possam dar continuidade na assistência espiritual de cada um que se encontra aí do outro lado. Pai de infinita bondade e misericórdia, permita, Senhor, que a luz se faça presente neste lar, envolvendo este ente querido e todos os demais que aí se encontram. Procure assim envolver este ente querido com a luz do Mestre Jesus e do nosso Pai Criador. Vamos deixar que esta luz possa habitar o coração de cada um deles, a mente, principalmente, e pedimos, Mestre Jesus, que traga sabedoria a esta criatura. E após este primeiro tratamento inicial, nós vamos assim fazer a ligação mais estreita com o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda. Vamos nos apegar a este amigo, esta amiga, pedindo todo o amparo, toda a proteção, pedindo que neste momento permita que os nossos pensamentos
sejam somente os bons pensamentos. Nos auxilie quando a nossa vibração cair, quando os nossos pensamentos tornarem negativos. Vamos acreditar e ter a certeza de que este nosso amigo, nossa amiga, irá nos auxiliar nos momentos mais importantes e assim na sintonia mais elevada. Nós vamos apenas atraindo somente luzes, luzes de paz, de amor, de fé, de esperança, de tantas coisas mais, para que desta forma fiquemos em harmonia, em sintonia com o Criador. E lembrando sempre que quando a nossa vibração cair, vamos elevar nosso pensamento ao Pai em oração, pois é assim que nós nos aproximamos dele. Que Jesus, os amigos espirituais, que Mãe Maria possa envolver o meu lar, o seu lar, o lar do seu familiar, do seu amigo e do lar também do seu suposto inimigo. Principalmente, que a luz se faça presente dentro deste lar. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E assim, Senhor, nesta corrente desta prece da fraternidade, nós queremos estar sempre de mãos dadas a estes irmãos, auxiliando assim esta nossa pátria, ajudando sempre para que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível, conforme a necessidade de todos nós que aqui habitamos. E vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Felipe, para que ele traga a sua mensagem e leve para o seu lar as melhores vibrações de todos nós, envolvendo o seu familiar ou seus familiares, em tudo que for de melhor e tudo aquilo que cada um necessitar. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe. Minha casa de origem é o Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide. E hoje eu falo em nome da USE de Santo André, a União das Sociedades Espíritas. O tema da USE é Entendendo a Caridade. A caridade é uma palavra forte, né? Chega a soar gostoso nos ouvidos quando nós escutamos falar caridade. Caridade, ela nos remete somente a coisas boas. Pode perceber, quando a gente fala a caridade, ela nos traz coisas boas. Mas a caridade, ela é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que a caridade, ela é o suprassumo do amor, a caridade, ela pode ser a porta a qual o orgulho entra dentro da gente. A caridade, ela mal utilizada, ela se torna um orgulho.
E o orgulho, ele é o advogado de todos os outros desvios de conduta que nós temos. Então, quando se fala de caridade, se fala de sentimento, fala de amor, fala daquilo que jaz aqui dentro de mais puro, e não uma moeda de troca, ao qual muitas vezes fazemos em prol de ganhar algo em troca, entre aspas, um cantinho em algo melhor, né? Quando nós entrarmos aí na espiritualidade. Também é o pilar do espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. E realmente, como eu disse, é o suprassumo do amor. E sem amor, dificilmente somos alguma coisa ou vamos a algum lugar. Eu costumo dizer que tudo que é feito com amor aliás, tudo que precisamos fazer com amor. Experimenta fazer um bolo sem amor. Não sai nada. Ou sai ruim, né? E para a gente falar de caridade, a gente precisa falar do próximo. Para a gente falar de caridade, a gente precisa entender o próximo. Né? Porque nós estamos encarnados justamente para reaver alguma coisa dentro de nós mesmos. E o melhor caminho é a convivência com o próximo. Aí fica aquela pergunta, né? O ser humano, ele é mau ou ele é frágil? Por tempos, nós viemos acreditando, né, no poder da maldade. Por tempos, nós viemos equiparando o mal com o bem, muitas vezes dando o mesmo peso. E cá entre nós que isso chega a ser um pouco de infantilidade espiritual. Nós equipararmos o mal com o bem. Sabemos que o mal ele é uma coisa transitória. O bem não. O bem, na verdade, é a nossa utopia divina. O Espiritismo ele veio redimensionar isso. Redimensionar a nossa percepção sobre mal e bem. O Espiritismo ele vem nos mostrar que nós fomos criados por Deus e veio nos mostrar que a nossa meta é Deus. E Deus é puramente amor. E cá entre nós, onde é puramente amor, não tem espaço para maldade. Então, precisamos, primeiramente, parar de equiparar o mal com o bem. Parar de pesar na balança, né? O mal com o bem. No livro Consolador, psicografado pelo nosso Chico, na questão 135, a pergunta é assim: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Aí vem a resposta. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias ao amor. Eis o mal. Então, muitas vezes o que enxergamos, ou até mesmo pela pobreza de vocabulário, né, que nós temos, nós vemos a fragilidade humana, a fragilidade que o ser humano tem em entender a si mesmo como maldade. E Deus, ele criou o amor, ele é pai do amor. A maldade, entre aspas, que nós enxergamos como maldade, é uma criação humana. A maldade ela está no caminho do ser humano. Continuando na resposta, diz assim: vede, pois, que o mal essencialmente considerado não pode existir para Deus,
em virtude de representar um desvio do homem. O Criador é sempre Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como seres em vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus propósitos são seus cooperadores divinos, eles próprios instituem as tarefas contra os desvios das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Responsabilidades educativas. Então isso é uma lei natural, né? Que é a lei de ação e reação. Nós ainda temos Isso é natural, tá, gente? Nós temos a mania de vestir a toga de Deus. Nós temos a mania de apontar muito o que é certo, o que é errado. E muitas vezes esquecemos que existem leis vigentes aqui dos homens e as leis de Deus, que essas são imutáveis e elas não falham nunca. Uma vez que faltamos com caridade, até mesmo no pensamento, com os nossos irmãos em percurso, nós estamos faltando com Deus. Estamos desacreditando de suas leis. Então aqui diz, responsabilidades educativas. Quantas e quantas vezes não aprendemos com as nossas dores? Quantas e quantas vezes não conhecemos pessoas que aprenderam com as suas dores? Então, nesse inteirinho, a nossa caridade, ela passa a ser uma candeia de luz para nós e para quem está vindo atrás de nós. Para quem nós julgamos estar um degrauzinho abaixo de nós. Se a caridade ela é o suprassumo do amor, o amor é o caminho para Deus. Então a caridade ela é essa candeia de luz que a gente segura aqui na frente, para ir guiando o nosso caminho. E assim guiando o caminho dos nossos irmãos que vêm atrás. Muitas vezes o caminho é difícil. Muitas vezes olhamos para alguns irmãos e fica muito difícil ter caridade com eles. Somos seres humanos, somos errôneos. Porém, quanto mais difícil o ser humano, mais se precisa dar caridade. Assim é com uma doença. Existem doenças que há tratamentos homeopáticos. Devagar, aos poucos, para se curar. E às vezes a caridade precisamos utilizar da mesma forma. Existem irmãos em evolução que necessitam de doses homeopáticas de caridade. Infelizmente, nós temos uma visão muito limitada devido ao nosso corpo físico. Mas a gente não pode esquecer que somos espíritos eternos. Não podemos esquecer que estamos inseridos num corpo físico justamente para aprender. Não estamos aqui numa colônia de férias, como diria meu pai. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para exercitar. Hoje temos a oportunidade de estar numa doutrina. Hoje temos a oportunidade de termos um foco de luz lá na frente. Mas nem todos têm a mesma oportunidade. Nem todos têm a mesma percepção cristã da vida. Então nós precisamos lembrar que somos espíritos. Precisamos lembrar que para chegar no patamar em que nós estamos hoje, muitos de nós precisou de várias encarnações com doses homeopáticas de caridade para chegar onde estamos. E quem sabe hoje não é a nossa vez de injetar essas doses homeopáticas de caridade aos irmãos.
Difícil? Bastante. Mas não impossível. Eu mesmo, por muitas vezes já pensei, puxa, que tal pessoa não deveria existir, que tal pessoa deveria ser ceifada da vida, porque... O que é um pensamento totalmente errado, se tratando de uma visão espírita. Porque se estamos aqui para aprender, se sabemos que a morte é do corpo físico e não do espírito, não tem lógica pensar na morte de alguém. Não faz sentido. Para nós espíritas, falar de morte, né, agir com a falta de caridade, não tem justificativa. Não tem justificativa para incompreensão. Mesmo porque Jesus, que foi o nosso exemplo maior de caridade, entre tantos outros que vieram seguinte, tinha um discurso totalmente diferente de matar, de não deveria existir. Está aí a oportunidade que nós temos de deixar de achar só bonito a palavra caridade e inserir. Não só para com nós mesmos, mas para com os nossos irmãos. Lembrar que todos, sem exceção, somos doentes do espírito. Todos. E há alguns que necessitam, sim, de doses homeopáticas. Há alguns que necessitam um pouco mais da nossa compreensão, do nosso carinho, da nossa prece, principalmente da nossa prece. No Livro dos Espíritos, na questão 761, Kardec pergunta assim: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Aí vem a resposta dos espíritos. Há outros meios de se preservar do perigo, sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. É necessário abrir a porta do arrependimento. Lembrando que somos espíritos. Lembrando que nós temos a eternidade pela frente, gente. Eu li uma pergunta que me deixou muito reflexivo, que diz assim: quanto vale um coração que se reergue? Se nós formos pararmos para pensar, é um valor imensurável. Aí me veio uma metáfora na cabeça, que um coração que se reergue é a mesma coisa de alguém que está se afogando. Eu fui menino de mato, criado em beira de represa. Quantas e quantas vezes eu não engoli água, me afoguei, enfim. Mas imagina alguém que está se afogando e quando está no ápice de perder a consciência, vem alguém e te tira d'água, você consegue respirar. Você vai dar valor àquele ar que está entrando no pulmão. Todo aquele desespero que você vê sua vida passar na sua frente, ali, indo embora com aquele ar que entra. Um coração que se reergue é mais ou menos isso. Então, quanto vale isso? Quanto vale você poder respirar um ar puro e olhar para baixo e saber aonde estávamos? Então, por que não deixarmos a porta do arrependimento aberta? A porta que tanto usamos por muitas e muitas vezes e ainda usamos. E falando assim, não é um benefício espírita, é um benefício cristão. Querer bem ao próximo é um benefício cristão. Nós olharmos com o próximo com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de ternura, deixarmos um pouco de vestir a toga de Deus e nos reconhecermos errôneos também. Saber que temos a candeia de luz na mão para iluminar o caminho de tantos outros que vêm atrás.
na Bíblia, em Ezequiel 33:11, diz assim: não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. E vivam a verdadeira vida cristã. E vivam o amor. Esse amor que nós temos contato. Esse amor que nos toca, que nos faz chorar de alegria. Esse amor que faz com que a gente sinta essa vontade de abraçar uns aos outros, mesmo nesses tempos tão difíceis. Nós temos as nossas referências, mas nós também somos referências. E a caridade é uma das maiores referências que nós temos. A referência do ombro amigo, a referência do silêncio no momento certo, a referência de que com nossas atitudes nós possamos mostrar o caminho certo a se trilhar. Mas parece que fulano não aprende. Calma. Estamos falando de uma encarnação. Quantas e quantas nós tivemos para estar aqui hoje falando de Jesus? Quantas e quantas encarnações tivemos para estar falando de caridade? O mundo hoje está carente de compaixão. O mundo hoje está carente de resiliência. Carente de nos colocarmos no lugar do próximo. De entender que nem todo mundo teve a mesma criação. De entender que por mais difícil que seja o caminho que alguém esteja trilhando, que aos nossos olhos soa maldade, para alguém ele está sendo bom. Em algum momento dessa encarnação. Seja para um parente próximo, seja para um animal, não importa. Para alguém ele está sendo bom. Temos o costume de só ver a maldade, mas para alguém ele está sendo. E é esse pequeno momento de bondade diante de uma encarnação tão difícil, diante de uma encarnação, entre aspas, tão errada, é esse pequeno momento de bondade que vai ser a sua ascensão. Esse pequeno momento de bondade que vai ser a mão que vai tirar ele da zona de sofrimento. Então ninguém está encarnado à toa. Todos estamos aqui para aprender. E nós temos a oportunidade de usar a caridade para iluminar o caminho de quem mais precisa. Então o mundo sim está carente de compaixão. O mundo está carente de caridade. Esses dias eu navegando nas redes sociais, me deparei com um vídeo cujo título era assim: é por isso que eu não caso. Vou abrir para ver. Era um casamento, sim, e o noivo foi cantar para a noiva. Porém, o noivo não tinha os dotes necessários para ser uma coisa bonita. Aos nossos olhos, se nós formos comparar com um cantor profissional, lembrando disso. E assim, meio que judiava mesmo dos ouvidos, porque o rapaz cantava bem desafinado. E eu passei a ler os comentários. Gente, vou falar num português, mas nossa, assim, né? Maiaram o homem nos comentários. Judiaram. Dentre tantos comentários que tiveram, uns tirando sarro, outros marcando amigos, aí fulano, aí ciclano, muito poucos tiveram compaixão. Eu parei para pensar, poxa, será que aquele homem, ele não sofria de vergonha, né? Na vida dele, ele não era uma pessoa meio que oprimida dentro de si mesmo, e naquele momento ele passou a vencer isso pelo amor que ele tinha para a esposa dele? Será que aquilo que nós julgamos ruim, que era o que ele estava cantando,
Não era o melhor que ele estava dando naquele momento, dentro de si mesmo? Quantas e quantas pessoas que nós às vezes julgamos algum ato, naquele momento é o melhor que ela pode estar dando, dentro daquilo que ela aprendeu, dentro daquilo em que ela foi criada. Lembrando, nem todos nasceram num lar cristão. Nem todos tiveram as mesmas encarnações. Então a caridade ela vem muito da empatia, de nós nos colocarmos no lugar do outro. Será que no lugar do outro não faríamos coisa pior? É legal a gente se perguntar, a gente se indagar, a gente se conhecer. Isso é ter caridade consigo mesmo. Porque se fala tanto em ter caridade com o próximo, e esquecemos que também temos que ter caridade com nós mesmos. Também temos que cavocar o amor que está inserido aqui dentro, dentro de cada um. E está. Não duvide. Às vezes aparece mais, às vezes aparece menos. Às vezes aflora com um gatinho, às vezes aflora com uma novela mexicana, mas o amor está ali. Né? Então o próximo, o nosso irmão, às vezes o melhor que ele pode estar dando é aquilo. Então a nossa caridade, a nossa compreensão pode ser sim um novo horizonte para ele. Deixamos esse imediatismo de lado, de que não pode pirim-pim-pim, a pessoa vai mudar, vai melhorar. E entendamos que doses homeopáticas. Pode ser que a nossa caridade de hoje venha a ser uma luz ou uma mão que vá reerguer um irmão numa próxima encarnação. Porque fica gravado no subconsciente. Uma coisa que é muito fácil da gente se pegar são as críticas. Muitas vezes as críticas, ela é o caminho contrário da caridade. Muitas vezes achamos que estamos agindo com caridade. Mas tomar muito cuidado com o que sentimos na hora de criticar. Porque a gente ainda é muito falar primeiro e pensar depois. Todos. Eu também sou assim, sabe? Muitas das coisas que eu tiro para dar uma palestra, eu tiro de mim mesmo, de minhas ações, de minhas atitudes. Então eu não me excluo. Então as críticas, precisamos pensar friamente se tem fundamento cristão. A crítica que eu estou lançando e a forma como eu estou lançando. Porque constranger uma pessoa não é caridade. Não é mostrar o caminho. Constranger uma pessoa, às vezes você só está com o dedinho, você está empurrando ela mais para baixo. E faz o que você está falando entrar por aqui e sair por aqui. E quando é ao contrário? Quando nós recebemos a crítica? Será que enxergamos com bons olhos? Isso é ter caridade consigo mesmo. Enxergar a crítica como uma verdade que eu desconheço sobre mim. Enxergar a crítica como um degrau de evolução, onde eu posso usar o exercício da humildade. Porque temos a oportunidade de exercício todos os dias. Então a caridade, ela é uma prosperidade espiritual. Pura e simples. Ela é um sentimento, não é uma moeda de troca. E esse sentimento, ele vem com a conquista de estudos, né, e de exercício de boas ações. Então precisamos exercitar boas ações, dia após dia. Por muito hoje fazemos caridade porque lemos que é o certo.
Não, porque sabemos. Mas isso é maldade? Não. Às vezes está no automático. Será que a nossa caridade não está no automático? Ah, eu preciso ser caridoso. Mas perguntarem por quê? Porque eu preciso ir para o céu. Tá, mas e? Não é? Eu preciso ser caridoso. Poxa, que bom que eu sou caridoso. Na verdade, nós, quando agimos por caridade pura e simples, como eu disse, ele é o suprassumo do amor. Dificilmente a gente pensa que está fazendo uma caridade. Quando a gente sente, fala, não, eu estou fazendo uma caridade, cuidado, que isso pode ser o orgulho. Cuidado, que nós podemos estar alimentando o nosso ego. Existiram, e ainda existem, muitas pessoas que têm um estado natural de amor, um estado natural de caridade, ao qual nós nos espelhamos. Tem muitos nomes aí que passaram pela Terra e muitos nomes que estão aí, que são os nossos exemplos de caridade, que são os nossos exemplos de amor. Mas um dia eles foram como nós. Um dia tiveram as mesmas batalhas que nós temos, as mesmas lutas íntimas, as lutas que nós temos em olhar com mais empatia para o próximo, as lutas que nós temos em ser melhor para nós mesmos dias após dias. E eles venceram. Eles venceram a si mesmo. Eles venceram o seu ego, o seu orgulho. Então, esse é o caminho. Caridade. Esse sentimento, esse suprassumo do amor é o caminho. É o caminho que os nossos espelhos um dia trilharam para ser os nossos espelhos. Hoje eles são a candeia de luz. E nós hoje podemos ser a candeia de luz. No Livro dos Espíritos, na questão 894, trata dos mundos superiores. Diz que nos mundos mais avançados que o nosso, a bondade, que entre nós é uma exceção, que às vezes nós vemos uma pessoa muito boa, nós nos espantamos, é normal. É um estado normal. O que é ao contrário, quando alguém tem um pensamento voltado para o mal, aí sim, espanta todo mundo. Aí diz assim: eis porque os homens ali são felizes, e assim será na terra, quando a humanidade se houver transformado e compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, gente, caridade, ela é a ferramenta que nós temos nas nossas mãos para fazer desse mundo melhor. Hoje, esse mundo virtual, ao qual está muito fácil lançar críticas, lançar pensamentos negativos para o universo. Hoje está muito fácil coisas desagradáveis entrar nos nossos lares. Então a caridade, ela é a ferramenta principal nessa transição de expiações e provas para a regeneração. Então, desejo a todos que nós possamos olhar mais atentamente para os nossos irmãos, que nós possamos lançar em doses homeopáticas sentimento de carinho, de amor, e lembrar que somos espíritos, lembrar que temos a eternidade pela frente, que muitas vezes esse amor que eu estou lançando não vai fazer efeito agora, porque ele ainda está se afogando. Mas o dia que ele entender que está se afogando e ele pôr a cabeça para fora para respirar, vai ser esse amor que eu lancei lá atrás que vai entrar nos pulmões desse irmão, no seu
no seu íntimo, ele nem vai saber em que encarnação foi. Mas nós vamos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma excelente noite. Muito obrigado. Agradecemos ao Felipe por estar esta noite trazendo este ensinamento. Agradecendo a USE também de Santo André por colaborar conosco, sempre a última quarta-feira do mês e a última sexta, a USE de Santo André encaminhando um palestrante de outra casa e o tema também sempre sugerido pela USE. Ivone Catarina, agradecemos de coração. Palestrante de sexta-feira, Tadeu Nogueira, representando a USE de Santo André, e o tema é o mesmo, entendendo a caridade. Quarta-feira que vem, para vocês, Ângelo Cerati, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, o maior mandamento é o tema. Antes de passar as recomendações para o tratamento à distância, eu gostaria de agradecer a todos os nossos amigos, nossos irmãos, que deixaram a sua mensagem de carinho no nosso Face, no Face do Grupo Espírita Serra das Fraternidades. Ontem completamos 25 anos de existência aqui na nossa casa, então muitas mensagens de carinho chegaram, até nós, agradecemos de coração. E também a nossa cidade, São Caetano do Sul, mais um ano, 143 anos, então agradecendo também a esta cidade que nos acolhe, sempre pedindo aos mentores também que possam inspirar, possam auxiliar os governantes para fazer uma cidade cada vez melhor. Então, deixando aí a nossa gratidão em nome de toda a família Seara das Fraternidades. Quanto ao tratamento à distância, nós pedimos a você que está ouvindo pela primeira vez hoje e os demais, sempre pela manhã, quarta-feira, faça a leitura do Evangelho. Se você não tem Evangelho, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, e faça já a ligação com a casa, a ligação com o seu mentor individual, pedindo todo amparo, pedindo toda a proteção, para que você inicie já um tratamento. A prece e a palestra nós fazemos aqui, mas à noite os mentores irão até o seu lar dar toda assistência espiritual. Então nós pedimos que hoje à noite, horário que você for deitar, faça a sua prece, faça a ligação com o Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, equipe do Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica aqui da nossa casa, que possa dar toda a assistência a você, a sua família. Pedimos para que você deixe uma água junto a você, uma água junto ao seu familiar, aquele que necessita, e aquele familiar que estiver hospitalizado, se não tiver condição também de colocar uma água, não tenha problema, faça a sua prece, e assim os mentores darão toda a assistência. Hoje nós pedimos alguns cuidados: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool, e não manter relação sexual. Hoje atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar. Lembrando sempre que a sua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo seu médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. E caso tenha que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes e a equipe do Dr. Hans que possam dar toda assistência a você e também a equipe médica da matéria. Ok? Sempre importante, todas as quartas-feiras você fazer o seu tratamento, ou a sexta, como você preferir. A sexta nós estamos aqui às 14 horas, mas o tratamento também acontece à noite.
Não fique esperando os médicos, né, a equipe médica para ver. Nós não vamos ver, com certeza, vamos estar dormindo, né, eles vão atuar enquanto nós estivermos dormindo. É normal no dia seguinte você sentir algo estranho, diferente no seu corpo, respeite, né? De repente, depende muito da sensibilidade de cada um. Então, se você sentir alguma reação diferente, procure respeitar e procurar algum médico da matéria se for necessário. Tá certo? Não deixe terminar esta água, deixe uma água aí junto a você e amanhã comece a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Tá certo? É bastante importante tudo isso. Se você tem alguma dúvida, entre lá no nosso site www.searadasfraternidades.org.br. Veja lá, procure ver as nossas recomendações para o tratamento, tantas outras coisas que tem mais lá, né, para você ter conhecimento aí do nosso trabalho. E se ficou alguma dúvida também, você queira fazer alguma pergunta, entre no nosso, mande um recado, né, uma pergunta para nós, no nosso e-mail g.e.searadasfraternidades@bol.com.br e nós vamos responder dentro do possível, tá certo? Os tratamentos de segunda-feira aqui acontecem normalmente, mesmo sem a presença de vocês ou assistidos que estavam em tratamento. Da mesma forma, todas as segundas-feiras, você que está passando por um processo obsessivo ou algo semelhante, faça a ligação na segunda-feira, às 20 horas aqui com a casa, faça o seu evangelho, faça a ligação com a casa e você receberá assistência espiritual também, ok? O programa da rádio, sábado, tema Efeitos da Prece. Convidado Eduardo Patrício, e você pode assistir pelo Facebook, Semeando a Boa Nova, das 8 às 9h30, e reprise no YouTube, O Semeador ABC, e web radio.osemeador.org. Então, todos os sábados, das 8 às 9h30, você também, sempre um tema aí, aprendendo um pouquinho mais sobre a doutrina. A frase da semana: busque a paz e siga. Pedro, nós estamos fazendo o nosso delivery, retornamos, né, com o delivery. Então, sexta-feira estaremos aqui fazendo o delivery e sábado também a feijoada. Então, se você quiser participar, né, colaborar com a casa, além de você realmente levar uma comida, né, algo com muito carinho que o pessoal faz aqui, importante, né, para o nosso físico, o alimento. Sabemos que a espiritualidade também, tenho certeza, que dá toda assistência nesse momento para que chegue algo bom para você, de uma forma, uma vibração, né, uma energia, seja o que você costuma pensar ou falar. E também, desta forma, nós retiramos algo, né, um valor, para auxiliar também alguém que esteja passando por dificuldade, ou uma casa, ou algum lugar. Então, agradecendo sempre de coração a sua colaboração, que Jesus te abençoe, que você tenha uma noite bastante tranquila, não esqueça de fazer o seu preparo, né, os mentores vão até você, e até a próxima quarta-feira, às 19 horas, e às sextas-feiras nós estamos aqui também às 14. Peço que façam também uma vibração por Divaldo, né, que passou por cirurgia, deve estar concluindo aí a cirurgia. Vamos vibrar também para Divaldo, para que ele se restabeleça e continue a trazer bastante ensinamento para todos nós. Um abraço para você, para toda a família, que Jesus te abençoe, e uma paz e um tratamento especial para a noite de hoje. Até o próximo encontro.